Feliz sábado. I want us to consider a familiar study today, Hoje eu gostaria de considerar com vocês um estudo já familiar, but to see if we can't visualize it in a different way. mas eu quero ver se conseguimos visualizar esse estudo de uma maneira diferente. I'll give a little background, Eu vou dar um pouco de história sobre isso, but we're going to come back and give a more thorough explanation soon. mas certamente vamos voltar e dar uma explicação mais profunda sobre isso, em breve. We've been using lines in this movement from the very beginning. Nesse movimento temos estado a usar linhas desde o começo. We learnt to overlay the model of agriculture. E aprendemos também de sobrepor o modelo de agricultura. So if we were to construct a line, Então, se nós queremos construir uma linha, if I draw here, can we all see? se eu desenhar aqui, todos conseguem enxergar? We would construct a line. Nós construiríamos uma linha We identified e nela identificamos that there is a ploughing, que existe o arar, an early rain, uma chuva temporã, a latter rain, uma chuva serôdia and a harvest. e também a colheita. But for most of our time as a movement, Mas por grande parte do tempo do nosso movimento, this has not been done neatly. isso não foi executado de uma maneira nítida. We've had to wrestle with it. Nós tivemos que lutar com isso. At times it's been done in ways I would find quite confusing. E às vezes isso foi feito de uma maneira que eu penso foi bastante confuso. What we began to identify O que nós começamos a identificar was that there were 5 waymarks, foi que existem 5 marcos, 4 dispensations. 4 dispensações. And as our understanding of the line developed, E conforme que nosso entendimento acerca das linhas foi se desenvolvendo, I would suggest it also simplified. eu vou sugerir que isso também chegou a ser simplificado. It becomes, at least at the basic level, easier to understand now Eu creio que no nível básico ficou mais fácil de ser entendido, than it has in our past history as a movement. mais fácil do que tem sido no começo, na história passada do nosso movimento. One of the reasons for that Uma das razões por isso is that we identify that there's just a repeating pattern, é que nós identificamos que existe um padrão repetitivo, that in every dispensation, que em todas as dispensações there's a message given. é dada uma mensagem. It's unsealed, Ela é aberta de selada and then there is an increase of knowledge, e em seguida há um aumento de conhecimento. and then a formalization, E então uma formalização and then a test on that message. e logo um teste acerca dessa mensagem, um teste, uma prova. So God is going to enter into a reform line. Então Deus, ele entra numa linha de reforma, He wants to begin by plowing his people. ele quer começar arando o seu povo. We're all familiar with the history of the latter rain. E todos nós estamos familiarizados com a história da chuva serôdia. Sunday law to Daniel 12:1. Sunday law to Daniel 12:1. Decreto dominical, Daniel 12:1. The latter rain, A chuva serôdia, the loud cry o alto clamor of the third angel's message. da terceira mensagem angélica. We know the latter rain is a message. Nós sabemos que a chuva serôdia é uma mensagem. We should all be familiar Todos nós deveríamos estar familiarizados that the early rain is a message que a chuva temporã é uma mensagem and the plowing is a message. e o arar também é uma mensagem. So we have a succession of messages Ou seja, nós temos uma sucessão de mensagens that do this work. que fazem esse trabalho. And we've learnt to visualize it, E nós aprendemos a visualizar isto, that in each stage, que em cada desses passos, each of the 4 stages of this process, cada desses 4 estágios desse processo, there is an unsealing, existe um descelamento, an increase of knowledge, um aumento de conhecimento, a formalization, uma formalização and a test. e um teste.
And you could take this pattern Você poderia pegar esse padrão into every dispensation. e aplicá-lo a cada uma das dispensações. So I'll explain later how that developed. Mais para frente, eu vou explicar como isso se desenvolveu. But before we review that, Mas antes de revisarmos isso, I want us to consider it eu gostaria de considerar com vocês in a different way. de uma maneira diferente. I want to focus on our reform line. Eu gostaria de focar em nossa linha de reforma. If we were to take the line of the 144,000, Se nós pegamos a linha dos 144 mil we break it down, e nós dividimos, we see the first fractal. nós enxergamos o primeiro fractal. Our reform line, the priesthood. A nossa linha de reforma, a dos sacerdotes. I'll try and extend that. I'll just extend it for space. Eu vou expandir por questão de espaço. We won't break down the full line yet. A gente não vai destrinchar essas 4 linhas. When we consider our reform line, Se nós considerarmos a nossa linha de reforma, 1989 1989 to 2001 a 2001, is the plowing history. essa é a história do arar. 2001 2001 to 2014, a 2014, the early rain. a chuva temporã. 2014 2014 to 2019, a 2019, the latter rain. chuva serôdia. 2019 2019 to 2021, a 2021, the harvest. a colheita. And we've become accustomed to doing this. E já nós estamos acostumados de fazer isso dessa forma. And usually once this has been laid out, E geralmente quando uma vez que isso foi modulado assim, we would place in that repeating pattern nós colocaríamos aqui então o padrão repetitivo, a message formalized in every dispensation. uma mensagem formalizada ou formulada em cada uma das dispensações. But putting that pattern to one side, Mas se a gente deixa de lado esse padrão por agora, I want us to consider the messages we were given. eu gostaria de considerar com vocês as mensagens que foram dadas. 1989, 1989. what's given to God's people? O que é dado ao povo de Deus? Reform lines. As linhas de reforma. So 1989, Então, 1989, it's reform lines. linhas de reformas. Is every line a reform line? Será que todas as linhas são linhas de reformas? Every time we lay out a line, is it a reform line? Toda vez que nós traçamos uma linha, é essa uma linha de reforma? No. Não. If I was to lay out World War II, Se eu tivesse que desenhar aqui a linha da Segunda Guerra Mundial, it's not a line of reform, isso não é uma linha de reforma. but it's designed to be placed over our reform line Mas sim, ela é desenhada para ser colocado em cima da nossa linha de reforma, to give details to our reform line. para acrescentar detalhes à nossa linha de reforma. So if this is our reform line, Então, se essa é a nossa linha de reforma, God reforming his church, Deus reformando a sua igreja, we can take other lines, nós podemos pegar outras linhas, such as World War II, como por exemplo a da Segunda Guerra Mundial, and connect them e nós podemos então fazer as conexões to explain more of our reform line. para explicar mais acerca da nossa linha de reforma. But reform lines are specific. As linhas de reformas são específicas. Reform lines are God reforming his people. Linhas de reforma tratam de Deus reformando o seu povo. Whether they have to come out of Adventism
Sendo isso que eles têm que sair do Adventismo, or his people that come out of Babylon. ou o seu povo que sai da Babilônia. That's the reform lines that opened up in 1989. Essas são as linhas de reformas que foram abertas em 1989. What next opened up? O que se abriu depois, em seguida? Key truth. Uma verdade-chave. Daniel 11, Daniel 11, 40 to 45. 40 a 45. So reform lines Então, linhas de reformas, began to open up at the time of the end. elas começaram a serem abertas no tempo do fim. After reform lines Depois das linhas de reformas, came Daniel 11, 40 to 45. chegou Daniel 11, 40 a 45. That was formalized Isso foi formalizado in the Time of the End magazine. na revista Tempo do Fim. The next truth. A próxima verdade. The 2520. Os 2520. Now coming back to this. Agora, voltando para isso aqui, If I'm speaking to my friends se eu falo com meus amigos, who are Adventist, que são adventistas, they want to know what I believe, e eles querem saber em que eu acredito, I start to tell them about reform lines. eu começo a contar para eles sobre as linhas de reformas. What do they all say? What What do they say? o que eles dizem? How do they respond? Como eles respondem? They say, that's interesting. Eles falam, olha, isso é interessante, We like that idea. eu gosto dessa ideia. I read a book that said history repeats. Até li um livro que fala que a história se repete. It makes sense. Faz sentido. Does it really challenge anyone? Será que isso desafia alguém? No. Não. Reform lines don't challenge anyone. As linhas de reformas não desafiam a ninguém. They're innocent, Elas são inocentes. seemingly. Amém? Seemingly. They seem to be innocent. Aparentemente são inocentes. There's no challenge in reform lines. Não há desafio na linha de reforma em si. When do reform lines become toxic? Quando foi que as linhas de reforma se tornaram tóxicas? Because they're not here. Porque não é aqui no começo. When do they become dangerous? Em que momento se tornaram perigosas? When you get to Daniel 11, 40 to 45 No momento que você chega em Daniel 11, 40 a 45, and see a part A e você enxerga uma parte A, beginning in 1798 que começa em 1798, and a part B e logo uma parte B, beginning when? começando quando? In your lifetime. No seu tempo de vida. Reform lines As linhas de in reformas, history na história, challenge no one. não desafiam a ninguém. It's a nice concept. É um conceito bem interessante, legal. Once it hits Daniel 11 Mas uma vez que isso atinge Daniel 11, and connects to your lifetime e isso se conecta então ao seu tempo de vida, and has implications for your conference structure, e uma vez que isso tem a sua influência, o seu impacto na sua estrutura de conferência, what seemed to be innocent aquilo que parecia ser inocente became for many people toxic. se tornou para muitas pessoas tóxico. Now it's dangerous. Agora se tornou perigoso. Now it challenges people. E agora sim desafia as pessoas. Now it's a threat. Agora se tornou uma ameaça. Now it requires Agora requer a change of behavior. uma mudança de comportamento. The concept of reform lines did not require a change of behavior. O conceito de linhas de reformas não requer de você uma mudança de comportamento Until it developed into this. até o momento que se desenvolveu para isto aqui. Knowing that you're in one Sabendo que você está dentro de uma. requires a change of behavior. Isso sim requer de você uma mudança de comportamento. If reform lines had have been understood Se as linhas de reformas tivessem sido entendidas in 1979, em 1979, obrigado, or any of the years previously, ou qualquer ano antes, there's no challenge. não
não teria tido nenhum desafio. It's when Daniel tells you that you're living in one. Mas sim, quando acontece que Daniel te conta que você está vivendo dentro de uma linha de reforma. So innocent Então, inocente developed into dangerous, se desenvolveu para perigoso, which required a change of behavior. que requer sim uma mudança de comportamento. This does not test, Esse primeiro não te testa, não te prova. this tests. Esse segundo sim. But the test is built upon this. Mas o teste é construído em cima desse primeiro. That's the plowing. Esse é o arar. We come to the history of the early rain. Chegamos então à história da chuva temporal. Now we have the 2520. Agora temos aqui os 2520. Does the 2520 test anyone? Será que os 2520 testaram alguém? Is it a dangerous study? Será que é um estudo perigoso? I would suggest it doesn't. Eu sugiro que não. It's not dangerous. Não é perigoso. All the 2520 does Tudo que os 2520 fazem, is say that there is a time prophecy tudo que diz é que existe uma profecia de tempo that ends in 1798 que termina em 1798 and a time prophecy e uma profecia de tempo that ends in 1844. que termina em 1844. If you're living in 2005 Se você está vivendo em 2005 or 2009, ou 2009, what's the big deal? o que tem então? It's a time prophecy that ended 150 years ago. Uma profecia de tempo que acabou 150 anos antes. Many people are afraid of the 2520 Há muitas pessoas que estão com medo dessa profecia dos 2520 in the church. na igreja. I'm aware of that. Estou ciente disso. But usually they don't even know what it is. Mas geralmente eles nem sequer sabem de que se trata. This does not require a change of behavior, Isso aqui não requer uma mudança de comportamento, just like reform lines. assim como as linhas de reformas. But this study Mas esse estudo, develops into one that's toxic. ele se desenvolve e fica um estudo que é tóxico. The 2520 Os 2520 is innocent. é inocente. It's a time prophecy that ended over 150 years ago. Uma profecia de tempo que acabou, que terminou 150 anos atrás. But it's going to develop into what? Mas ela vai se desenvolver em quê? It's going to develop into the 126, Ela vai se tornar o 126, the 151. o 151, It's going to take us e nos leva to time, a tempo. a prediction of our Sunday law. Uma predição de um decreto dominical. So the 2520 is innocent. Os 2520 são inocentes. It's a nice concept. É um conceito bem legal. It's a prophecy that ended 150 years ago. Uma profecia que terminou, que acabou 150 anos atrás. Doesn't create a test Ela não cria um teste em si. until it develops into time setting. Até o momento em que ela se desenvolve para a marcação de tempo. And all of a sudden it becomes toxic. E de repente se torna tóxico. It requires a change of behavior. Requer uma mudança comportamental. It impacts your life. Impacta a sua vida. So what I'm wanting us to see Então o que eu quero que vocês vejam is how these messages are connected. é como essas mensagens estão ligadas uma à outra. We can look at the repeating pattern, Nós podemos observar o padrão repetitivo, but when it comes to the message, mas uma vez que se trata da mensagem, people like to cut it into pieces. as pessoas gostam de segmentar, de cortar em pedaços. Put reform lines over here, Colocar as linhas de reformas desse lado and our understanding of Daniel 11 somewhere over here. e nossa compreensão, nosso entendimento sobre Daniel 11 no outro lado. And not seeing that they're the same thing. Não vendo, não enxergando que são uma e a mesma coisa. They're connected. Elas são ligadas. It's one message É uma só mensagem. in development. E ela em desenvolvimento. Reform lines, Linhas de reformas, Daniel 11:40. Daniel 11:40. It's one message. É uma só mensagem. All it is Tudo que isto é showing how reform lines está mostrando como linhas de reformas impact your life. impactam a sua vida. Come to the early rain.
Então chegamos aqui à chuva temporal. It begins innocently Ela começa de forma inocente with the 2520. com os 2520. It develops into time setting. Se desenvolve então até a marcação de tempo. If we're familiar with this history, Se vocês estão familiarizados com essa história, it should be easy to see. deveria ser fácil para vocês verem. We know that the 2520 is the key that unlocks time. Vocês sabem que os 2520 são a chave que abrem tempo. But it didn't do that in 2005 Mas isso não ocorreu em 2005 or 2009. ou 2009. Here it impacted no one. Aqui, isso não teve impacto em ninguém. It developed Isso se desenvolveu into time setting. para a marcação de tempo. The 126, the 151 specifically. Especificamente os 126 e os 151. Now it requires a change of behavior. Agora sim requer uma mudança de comportamento. The 2520 and time setting Os 2520 e marcação de tempo are one message. são uma só mensagem. Now we come to the latter rain history. E agora chegamos à história da chuva serôdia. I would suggest in this history, Eu sugiro que nessa história, more so than in any other, mais do que nas outras, people cut up the messages as pessoas costumam cortar as mensagens. instead of seeing how they're one message, Em vez de verem como são uma só mensagem. how it's one message connected. Como é uma só mensagem que está conectada, ligada. So what begins to open up Então, o que se começa a abrir aqui, in this history? nessa história? Ezra 7:9? What begins opening up here O que está se abrindo aqui is an understanding of the king of the north é uma compreensão acerca do rei do norte versus the king of the south. versus o rei do sul. That's an understanding Isso é um entendimento that opens up to the priests que se abre aos sacerdotes in a different way, de uma maneira diferente, similar but with different elements. semelhante, porém com elementos diferentes. It opens up to the Levites Isso também se abre aos levitas and the Nethinims, e aos netineus, whether they belong to the church or the world, sendo que eles fazem parte da igreja ou do mundo. whether they know Russia is the king of the south or not. Seja que eles sabem que Rússia é o... Can you repeat? Whether they know? Whether they know Russia is the king of the south or not. Quer que eles sabem que a Rússia é rei do sul ou não? They all are watching the relationship between these two superpowers. Todos estão observando a relação que acontece entre esses dois superpoderes. So October of 2018, Então, em outubro de 2018, a message is presented é apresentada uma mensagem about World War II, sobre a Segunda Guerra Mundial. all based upon Pyrrhus. Tudo baseado em Pirro. Pyrrhus is the king of the south. Pirro é o rei do sul. It develops further into World War II, Isso se desenvolve para a Segunda Guerra Mundial. all focused on explaining World War III. Tudo focado para explicar Terceira Guerra Mundial. So you know World War I later connects. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial se conecta. So it's this triple application. Ou seja, temos aqui uma tríplice aplicação. World War I Primeira Guerra Mundial plus World War II somada à Segunda Guerra Mundial equals World War III. igual Terceira Guerra Mundial. Triple application. Aplicação tríplice. All centered around the king of the north and the king of the south. Tudo girando em torno do rei do norte e rei do sul. That's presented in October 2018. E isso é apresentado em outubro de 2018. And what's the response of the movement to that? E qual a resposta do movimento acerca disso? They accept. Eles aceitam. It's positive. É positivo. Everyone likes a good study on World War II. Todo mundo gosta de um bom estudo sobre a Segunda Guerra Mundial. There's no fight. Não há conflito.
There's no challenge, não há desafio, does not require a change of behavior. não requer mudança de comportamento, There's no test. não há teste. And many people think that they have passed the test E muitas pessoas pensam que passaram do teste, because they can see these two superpowers. só porque eles conseguem enxergar esses dois superpoderes. And they don't have a problem with that application. E devido ao fato que eles não têm nenhum problema com essa aplicação. But was this the test? Mas será que esse foi o teste? No. Não. Reform lines were innocent. As linhas de reformas foram inocentes. They had implications. Eles tinham as suas implicações. The 2520 was innocent, Os 2520 eram inocentes, but it had implications. mas elas vieram com implicações. An understanding of the King of the North and the King of the South is innocent. A compreensão sobre o rei do norte e rei do sul é inocente, But the minute you study the North and the South, mas a partir do momento que você começa a estudar o norte e o sul, and you try to understand these two e superpowers, você tenta entender esses dois superpoderes, what do you inevitably study? o que você precisa estudar não tem como evitar a ser estudado. What makes the King of the North O que torna o rei do norte, the King of the North? o que faz ele ser o rei What do is- norte? What is its identifying characteristic? Qual a sua característica que o identifica? It's a church and state relationship. Uma relação de igreja com Estado. This was first identified Isso foi identificado pela primeira vez when we realized that these powers, quando nós percebemos que esses poderes, as they're represented to us, da maneira como são representados a nós, are all based on the model of geography. todos se baseiam no modelo de geografia. This is the Earth. Essa aqui é a Terra. If this is the Earth, Se esse aqui é a Terra, we're turned to the model of geography e nós voltamos para o modelo geográfico and identify North e nós identificamos norte and South. e sul. The world spins on two axes. O mundo gira em torno de dois eixos. It spins this way, Ele torna dessa maneira not this way. e não assim. That's the reason. É essa a razão, If I'm standing here, se eu estiver de pé aqui, I'm standing here, estou aqui, I ask you, e eu te pergunto, take me east. me leva ao ocidente, Take me to absolute east. me leva até o oriente, o extremo do oriente. Where would you take me? Você me levaria para onde? We would just fly around this spinning globe. A gente estaria dando voltas nesse globo que está girando. You could never reach absolute east. Nunca tem como chegar até o oriente, o máximo, o extremo oriente, Because there's no such thing. porque não existe tal coisa. The same with the west. Mesma coisa com o ocidente. We could fly east or west, A gente poderia se movimentar em direção ocidente e oriente they become vague concepts. e acaba se tornando conceitos muito vagos. So when we say that the east wind strikes, Então, quando nós dizemos que o vento oriental atinge, east wind struck at 9/11. o vento oriental ele atacou no 11 de setembro. What country is that? Qual país é esse? There is none. Não há nenhum país. It's a vague concept É um conceito vago about the Middle East. sobre o Meio Oriente. They hid in Afghanistan, Eles atingiram Afeganistão, but they didn't belong to Afghanistan. mas não faziam parte do Afeganistão. They're sponsored. Much of their sponsoring comes from Saudi Arabia, A grande parte do patrocínio vem da Arábia Saudita, but they're not part of the Saudi Arabian government. porém não fazem parte do governo da Arábia Saudita. Islam O Islã is not one solid point. não é um ponto sólido. You can't say Você não pode dizer the king of the East is Iran. que o rei do Oriente é Irã. It's vague. É vago. Same with the West.
Mesma coisa com o Ocidente. If you take me west Se você me leva ao Ocidente, to the Western world, ao mundo ocidental, that's vague. isso é muito vago. There are quite a number of countries that come under that title. Existem diversos países que se encaixam nesse título. Just like East and West. Da mesma maneira como Ocidente e Oriente. But the North and South are different. Diferente, porém, com Norte e Sul. If I ask you to take me absolute north, Se eu te pergunto, me leve até o extremo Norte. you'll take me to the North Pole. Você me leva ao Polo do Norte. Or absolute south, Ou Sul, extremo Sul. and you'll take me to the South Pole. Você me leva ao Polo do Sul. They have absolute points. Isso são pontos absolutos. So we can talk about the east wind and the west wind. Nós podemos falar sobre o vento oriental e o vento ocidental, They don't give us set geographical locations. mas eles não providenciam pontos geográficos específicos. But the north and the south do. Mas o norte e o sul, sim. And they are what we would describe Eles são o que nós descrevemos as polar opposites. como opostos polares. The North Pole and the South Pole. O polo do norte e o polo do sul. Are opposites. Eles são opostos. What does it mean to be opposite? O que significa ser oposto? Two sides Dois lados, as far apart as possible. o quão distante é possível. They're geographically opposed to each other. Eles estão geograficamente opostos um ao outro. But if I took you Mas se eu levaria você and planted you on one of them, e eu te colocaria em um desses, unless you tried to identify some wildlife, a não ser que você tente identificar algum tipo de vida selvagem, animais, would you know which one you're on? será que você saberia em qual você se encontra? No. Não. They're polar opposites, Eles são opostos, polos opostos, but in many ways, mas de muitas maneiras they're almost identical. são quase idênticos. So we have to juggle those two concepts. Então a gente precisa equilibrar esses dois conceitos. They're almost identical, São quase idênticos, but they're opposite. mas são opostos. So why did Donald Trump Então por que Donald Trump come to power? ele chegou ao poder? A simple explanation Uma explicação simples is that, as Elder Parminder was discussing, é, como o ancião Parminda já discutiu, they have Obama, eles têm Obama, and he starts introducing ele começou a introduzir all of these changes, todas aquelas mudanças, like como? allowing homosexual marriage. Como, por exemplo, permitir o casamento homossexual. And what's the response of the evangelicals? E qual a resposta dos evangélicos? They point to Russia, Eles apontam para a Rússia, they see Vladimir Putin, eles veem Vladimir Putin, who says essentially, que diz, basicamente, homosexuals aren't people. que homossexuais não são nem pessoas, Europe is built on Christian morality, que a Europa se construiu em cima de moralidade cristã and it's illegal inside Russia. e dentro da Rússia é algo ilegal. A homosexual couple cannot marry Os casais homossexuais não podem casar-se. by law of the state. Isso por lei de Estado. So Obama is making these changes, Então, Obama, ele efetua essas mudanças and what the churches want in America e o que as igrejas querem na América, is Vladimir Putin. eles querem So Vladimir they Putin. elected Então, eles elegem Vladimir Putin Vladimir Putin 2.0. 2.0. He's racist, Ele é racista, he's sexist, ele é sexista, he makes attempting to make homosexuality illegal, ele tenta tornar a homossexualidade ilegal, taking away their protections. tirando as suas proteções, He protects the church, ele protege a igreja, he's anti-immigration. ele é contra a imigração. Everything that you see in Donald Trump, Tudo que você enxerga em Donald Trump, they elected him
pelo qual eles o elegeram because they wanted their own Vladimir Putin. foi porque eles queriam o seu próprio Vladimir Putin. If you were to stand in the middle of the South Pole Se você estivesse localizado no centro do Polo do Sul, without some key identifying characteristics, sem ter nenhuma característica chave de poder identificar, like a polar bear or a penguin, como talvez um pinguim, um urso polar, you would not know which pole you stand on você não saberia em qual polo você se encontra, because they have the same characteristics. porque elas têm as mesmas características. Vladimir Putin and Donald Trump Vladimir Putin e Donald Trump are extremely similar men. são extremamente semelhantes como pessoas. Vladimir Putin Vladimir Putin, speaks about Europe ele fala acerca da Europa as being a country como sendo um país built by white people que é construído por pessoas brancas, built upon Christian morality, construído em cima de moralidade cristã, who must protect their white Christianity que precisam proteger a sua cristandade branca, by keeping out Muslims, deixando fora os muçulmanos, just as they did in the Crusades, assim como fizeram nas cruzadas, and keeping out immigrants. e sendo assim, mantendo fora os imigrantes. He has the exact same mentality as Donald Trump. Ele tem a mesma mentalidade como Donald Trump. So they're almost identical. Ou seja, são quase idênticos. But while being almost identical, Mas, sendo quase idênticos, they are polar opposites. eles também são opostos polares. On one level, identical. Em um nível, eles são idênticos. Donald Trump Donald Trump, is in a church-state relationship. ele se encontra numa relação de igreja e Estado. But who got him elected? Mas quem o elegeu? The church A igreja gave power deu poder to Trump. a Trump. Vladimir Putin is in a church-state relationship, Vladimir Putin, ele se encontra numa relação de igreja com o Estado, but he was not elected by the church. mas ele não foi eleito pela igreja. Vladimir Putin Vladimir Putin, gave power ele deu poder to the Russian Orthodox Church. à igreja ortodoxa russa. They depend on him for power, Eles dependem dele em termos de poder. that he can remove at any time. E ele pode retirar esse poder a qualquer momento. Trump depends on the church for power. Trump depende da igreja. O seu poder depende da igreja. If they remove that power Se eles removerem esse poder, this year, esse ano, he cannot, he ele will não not pode e não win the next election. ganhará as próximas eleições. He's completely dependent upon the church Ele é completamente dependente da igreja to win the 2020 election. para poder ganhar as eleições de 2020. Vladimir Putin Vladimir Putin, does not depend upon the church, ele não depende da igreja, but he still uses them mas ainda assim ele usa ela for his own end. para os seus próprios fins. So they're almost identical. Ou seja, são quase idênticos. Trump was elected Trump foi eleito by the church pela igreja because they wanted a good conservative porque eles queriam um conservador bom, who was patriarchal, que era um patriota, nationalistic, nacionalista, homophobic, homofóbico anti-immigration, e contra a imigração, white supremacist, e também apoiando a supremacia branca. just like Vladimir Putin. Da mesma maneira como Vladimir Putin. So they elected someone Ou seja, eles elegeram alguém who was the same as Putin, que era o mesmo como Putin, but they're also polar opposites. mas ao mesmo tempo são opostos, polares. Church over state Igreja sobre Estado is the definition of the king of the north. é a definição do rei do norte. State over church Estado sobre igreja is the definition of the king of the é a south. definição do rei do sul. This was all understood. Isso tudo se compreendeu, This model began to be taught ou seja, esse modelo começou a ser ensinado for the first time pela primeira vez in Brazil last year. ano passado aqui no Brasil. Equality was not introduced A igualdade não foi introduzida
at Germany or August. Na Alemanha em agosto. The study began with the king of the north and the king of the south. O estudo ele se iniciou com um estudo acerca do rei do norte e rei do sul. In October 2018, Em outubro de 2018, when this was first presented, quando isso foi apresentado pela primeira vez, equality was already part of the message. a igualdade já fazia parte da mensagem. The minute you do two streams of information Uma vez que você lida com duas correntes de informação, and say Obama, e você diz que Obama, Clinton, Clinton, Trump, Trump, the minute two streams was presented, uma vez que foram apresentadas essas duas correntes de informação, equality was there. ao mesmo tempo estava presente a igualdade. Just a couple of months later, Apenas alguns poucos meses depois, this begins to be introduced in Brazil. isso aqui começou a ser introduzido aqui no Brasil. And what we are identifying E o que nós estamos identificando is that for the last centuries, é que durante os últimos séculos, we've understood this church-state relationship of the North nós entendíamos essa relação de igreja com o Estado do Rei do Norte, to be descriptive of the relationship sendo como definindo a relação between a man and a woman. a relação entre homem e mulher. So immediately, Ou seja, imediatamente, once you start dealing with the king of the North and the king of the South, uma vez que você começa a lidar com o Rei do Norte e Rei do Sul, you're dealing with equality. você também tem que lidar com a igualdade. It's wrong to have church over state, É errado ter a igreja em cima do Estado. but it's also wrong Ao mesmo tempo, também é errado to have state over church. ter o Estado em cima da igreja. And God's people E o povo de Deus, build their churches, eles construíram as suas igrejas, build their families. as suas famílias. This movement was built Esse movimento foi construído on the idea baseado na ideia, no conceito, that this is wrong que isso aqui era errado and this is right. e esse aqui embaixo era certo. And what we started to change E o que nós começamos a mudar was to say this is wrong foi que dissemos que isso aqui em cima é errado and this is wrong. e esse também é errado. And God's people, E o povo de Deus, Israel, Israel, exist in neither camp. não existe em nenhum dos dois partidos. They were not to be in Babylon. Não deveriam fazer parte da Babilônia They were not to be part of Egypt. e tampouco deveriam fazer parte do Egito. Not Babylon, not Egypt. Não da Babilônia e tampouco do Egito, In the middle. mas sim no meio. The church was not to control the state. O Estado não deveria controlar a igreja. We've always known that. Perdão, a igreja não deveria controlar o Estado. Isso sempre sabíamos. But the state is not to control the church. Mas tampouco o Estado deveria controlar a igreja. And that was the first study presented on equality. E esse foi o primeiro estudo que foi apresentado acerca de igualdade. Before the line of Eden to Eden was presented in Germany. Isso foi antes que se apresentou a linha de Éden a Éden, na Alemanha. So we have a study that's innocent, Ou seja, nós tínhamos um estudo que era inocente does not change your behavior. e ele não modifica o seu comportamento. But then we become aware of its implications. Mas logo nós nos damos conta das suas implicações. Becomes toxic. E ele se torna tóxico. You're in a reform line. Você está dentro de uma linha de reforma You must change your behavior. e logo você precisa mudar o seu comportamento. Then a study that's innocent. Logo, outro estudo, inocente. It is not a test Não é um teste. to believe that there's this prophecy Não é um teste acreditar que existe uma profecia that ended in 1844. que se encerrou em 1844. Just another one. Mais uma. Becomes a test Isso se torna teste, when we see the implications of that. uma vez que nós enxergamos quais as implicações. Time setting. Marcação de tempo. Now it requires a change of your behavior. Agora sim, requer uma mudança do seu comportamento. We're about to be confronted E estamos prestes a sermos confrontados with the Sunday law. com o decreto dominical.
Then we have a study. E logo temos um estudo. It's innocent. Ele é inocente. Everyone accepts it. Todo mundo aceita. No one seriously fights. Não, há quase ninguém que luta contra isso de forma séria. But it has implications. Mas isso sim tem implicações. It's going to develop Isso se desenvolve. into a study of the relationship between the church and the state Há um estudo acerca da relação entre igreja e Estado. that immediately has implications E imediatamente isso acaba tendo implicações to the relationship between men and women, com respeito à relação entre homem e mulher. and it requires a change in behavior. E acaba, então, requerendo uma mudança de comportamento. Connected with understanding this relationship between men and women Em ligação a essa compreensão da relação entre homem e mulher, the rights of women were not the only thing under attack. não foram somente os direitos da mulher que estavam sob ataque. There were other elements of society Há outros elementos da sociedade that Donald Trump also attacked. que Donald Trump estava atacando. So we cannot forget that. Isso não devemos esquecer. In understanding this relationship, Entendendo essa relação, we also had to look at other studies, nós também tínhamos que olhar para outros estudos, such as nationalism, como o do nacionalismo, immigration, imigração, how the laws work, assim como as leis funcionam, what freedoms people should give, quais liberdades devem ser dadas às pessoas. in a summary, E, resumindo, how do you actually separate the church from the state? como você cria essa separação de fato entre igreja e Estado? What does that mean? O que isso significa? What I want us to see O que eu gostaria de ver com vocês is that you can't cut up the messages, é que você não tem como segmentar e cortar as mensagens. particularly the people that have left this movement. Particularmente as pessoas que saíram desse movimento. What they would say O que eles diriam is they have no problem with this. é que eles não têm nenhum problema com isso. They do now, Agora but last September they did not. eles dizem, mas setembro passado eles não falaram assim. Elder Jeff, O ancião Jeff, for a period after he left the movement, durante um período que ele, depois de ter saído do movimento, claimed to accept all of these studies. dizia aceitar todos esses estudos, Quoting him directly. citando ele em palavras. My argument is about application, not about lines. O meu argumento é acerca de aplicação e não sobre as linhas. The lines are sound. As linhas são firmes ou são puras. He's not referring to any lines. Ele não se refere à linha, a todas as linhas, He's referring to the lines that I have been teaching, mas ele se refere às linhas que eu tenho estado a ensinar, particularly. particularmente. He said after he left, Ele disse que depois de ter saído, the lines are sound. as linhas são corretas, puras. I don't have a problem personally with Boston, Concord, Exeter test. Eu pessoalmente não tenho problema com o Boston, Concord, Exeter teste. It's another way of saying unsealed increase of knowledge formalization test. Isso é outra maneira de expressar aumento de conhecimento, formalização, descelamento, aumento de conhecimento, formalização e teste. So the lines are sound. Ou seja, as linhas são puras, são corretas. The repeating pattern, Esse padrão repetitivo, he says he doesn't have a problem with it. ele diz que tampouco tem problema com isso. It fits. Ele cabe, sim? It is powerful. E ele é poderoso. So after he leaves, Uma vez que ele saiu, he has no problem with this ele diz não tem nenhum problema com isso. or the repeating pattern Ou com o padrão repetitivo. or the lines as they were presented over the last 18 months. Ou com as linhas como haviam sido apresentadas durante os últimos 18 meses. I'm referring to his position just after he left. Com isso, me refiro à sua posição logo depois de ter saído. He would not say that today.
Hoje, ele já não diria isso de tal maneira. To develop this type of methodology, Para poder desenvolver esse tipo de metodologia, he's had to increasingly backtrack. ele teve que se retirar gradualmente. They're starting to talk about World War III Começaram a falar sobre a Terceira Guerra Mundial and the role of Russia and Putin. e o papel de Rússia e Putin. They've never openly said they disagree. Nunca falaram abertamente que estão em desacordo They've never fought against it. e tampouco lutaram contra. I don't think you could. E eu creio que nem haveria como. So they pretend it doesn't exist. Ou seja, eles fingem que não existe. And many people are happy with that pretense. E há muitas pessoas que estão felizes com essa de fingir tal coisa. Because if you accept this model, it has implications. Porque uma vez que você aceita esse modelo, isso tem as suas implicações. But what they would teach, Mas o que eles ensinam, at least at the beginning of the separation, pelo menos no começo da separação, the lines are sound, que as linhas são certas, and then I manipulated the study e logo eu cheguei a manipular o estudo to turn it into something completely unrelated, para torná-lo em algo completamente desconectado. equality. Igualdade. So how could this Então, como é que isto become this? poderia se tornar isto? That's their underlying argument when they first left. Esse era o argumento que estava indo junto quando eles estavam saindo. Elder Jeff would say, Assim como o ancião Jeff diria, at the beginning, no começo ele diria, Acts 27, Atos 27, Pyrrhus, Pirro, World War II, Terceira Guerra Mundial, Information War. Segunda Guerra Mundial, Guerra de Informação. All those studies Todos aqueles estudos, were the work of God, todos esses estudos eram o trabalho a obra de Deus, opening them up, abrindo elas giving them to the movement. e dando isso ao movimento. But that at some stage, Mas em algum momento, I interfered. eu comecei a interferir. So just so we all know, Então, para todos saberem, he originally saw all of this as the work of God. inicialmente ele viu tudo isso como sendo a obra de Deus. But then somewhere, Mas em algum momento, it's had some human entrou um ser humano manipulate, twist the messages. e ele chegou a manipular e torcer essa mensagem. And one reason that he says that E uma razão pela qual ele diz isso is because just like many of the people in this movement, é que ele, como também muitas outras pessoas nesse movimento, he can't see the connection, ele não enxerga qual a ligação. how one can become another. Como é que um pode se tornar o outro? And they look at the midnight cry E agora eles observam o clamor da meia-noite and they see it as separate parts that do not relate. e eles enxergam isso como partes separadas que não estão relacionadas uma à outra. We've done the same thing to our plowing history. A mesma coisa nós fizemos com nossa história de arar. People struggle As pessoas têm dificuldades because they see this as prophetic. porque eles veem que isto é profético. How can God give us a prophetic message? Como é que Deus pode nos dar uma mensagem profética And then we start telling e logo nós começamos a dizer women to lead, e dizemos que mulheres devem liderar men to let them, e que os homens deveriam deixá-los and people to start wearing trousers? e como podemos dizer que as pessoas deveriam começar a usar calças. What do trousers have to do with the king of the south? O que as calças têm a ver com o rei do sul? People in this movement think nothing. As pessoas no movimento pensam nada. That's why it's so easy É por isso que é tão fácil, for some people to be convinced para que algumas pessoas se convençam that we've done something strange to the message. que nós fizemos alguma coisa estranha com essa mensagem. They made the same argument back in this history, Eles pegam esse mesmo argumento e o aplicam para essa história aqui atrás, where people who loved the 2520 onde as pessoas que saíram por causa dos 2520 couldn't follow the logical steps saíram porque não conseguiram seguir os passos lógicos to time setting.
com respeito à marcação de tempo. This movement did not fail over the 2520. Esse movimento não falhou acerca dos 2520. Elder Jeff failed over this. O ancião Jeff, ele falhou acerca disso aqui. And the same thing happened here. E a mesma coisa aconteceu aqui. This did not challenge the movement, Isso aqui não chegou a desafiar o movimento. but people could not follow the logical steps Mas as pessoas não conseguiram seguir os passos lógicos from understanding the King of the South, da compreensão acerca do Rei do Sul, the church-state relationship, a relação entre igreja e Estado, and understanding equality. até entender a questão da igualdade. So that's the first thing he's going to attack when he leaves this Ou movement. seja, essa vai ser a primeira coisa que ele acabou atacando depois de sair do movimento. What I want us to see is that one message. O que eu quero que vocês vejam é que isso é uma só mensagem. You're dealing with cause and effect. Nós estamos aqui lidando com causa e efeito. Cause reform lines. A causa, a linha das reformas. This is the effect. O efeito é esse. It changes your behavior. Ele modifica o seu comportamento. The 2520 is the cause. 2520, a causa. Time setting is the effect. Marcação de tempo You'll é o change your efeito. behavior. Isso modifica o seu comportamento. Understanding the King of the South is the cause. Entender o Rei do Sul é a causa. The effect will change your behavior. O efeito mudará o seu comportamento. People get stuck on terms like prophetic and moral. As pessoas, elas se apegam a ficam travados com esses termos como profético e moral. They would say this is prophetic Eles vão dizer que isso aqui é profético and this is moral. e o outro é moral. Is this not prophetic? Será que isso aqui não é profético? It's a whole model of geography. É todo um modelo sobre geografia. But the minute it changes your life, Mas uma vez que isso começa a mudar a sua vida, people see only morality. as pessoas enxergam somente moralidade. If they want to see morality Se eles querem ver moralidade as something that will change your behavior, como alguma coisa que modifica o seu comportamento, then be fair, they would be fair, be consistent. E se eles fossem consistentes e justos, This becomes moral, isso aqui também se torna moral. and this becomes moral. Isso também se torna moral. Because each one changed your behavior, Porque cada um desses modifica o seu comportamento told you how to act. e te diz como você deve atuar. So these are one message. Isso aqui é uma só mensagem. Starts innocently, Começa de forma inocente, but that's just the cause. mas isso é apenas a causa. It will produce an effect Isso produzirá o seu efeito, that will test you que vai te testar and change your behavior. e vai modificar o seu comportamento. So you all know what to expect Ou seja, todos vocês sabem o que esperar in this dispensation. nessa dispensação. If some message comes Se chega algum tipo de mensagem that seems really easy, que parece ser bastante simples, that doesn't change your behavior, mas ele não modifica o seu comportamento, that you think that's nice, você vai pensar, olha, isso é bem interessante. maybe we're getting off easy in the harvest. Talvez essa colheita está sendo bastante fácil para nós. I want to suggest Eu gostaria de sugerir you haven't been presented with your test yet. que você não enfrentou ainda o seu teste. The test always requires a change of behavior, O teste, ele sempre requer uma mudança de comportamento. and people can be easily put at ease E as pessoas podem ser colocadas nesse estado de relaxados. in our latter rain history. Na história da chuva serôdia, Many people felt at ease muitas pessoas se sentiram tranquilas when they heard the message presented, quando ouviram essa mensagem ser apresentada. and they thought, this is nice. E eles pensaram, olha, isso é bem interessante. The testing message of the midnight cry Essa mensagem de teste do clamor da meia-noite, only requires tudo que ela requer, two things. duas coisas. Accept November 9 Aceite o 9 de novembro and watch Trump and Putin e fight. observe como Trump e Putin estão lutando. And that's the test. E esse é o teste. I want to give a little background. Eu gostaria de contar um pouco de história que está por trás disso. Before October 2018, Antes de outubro de 2018,
I was in Australia. Eu estava na Austrália. I've been to America by that stage 3 times. Até então, eu tinha estado na América 3 vezes. I think that might have been the 3rd time. Third time? Going back, it was my 3rd time. Voltando para a Austrália, eu acho que isso tinha sido minha 3ª vez nos Estados Unidos. So I knew a little of how they think. Ou seja, eu já sabia um pouco como eles pensam. I was in discussion with a friend. Eu estava em discussão com um amigo, uma amiga. With this friend, I'd already shared what I would present in October. E com essa pessoa eu já havia compartilhado aquilo que eu iria apresentar em outubro. She was trying to put me at ease. E ela estava tentando me deixar tranquila. She said, E ela disse, they'll accept November 9, eles vão aceitar o 9 de novembro they'll accept the world wars. e eles vão aceitar as guerras mundiais. You're worrying too much. Você está preocupada demais. Everything will be fine. Tudo vai ser tranquilo, vai ser bem. And my response, E a minha resposta foi, I'm not worried about what they do with November 9. não estou nem preocupada o que eles vão fazer com o 9 de novembro. I know they'll accept November 9. Eu sei que vão aceitar o 9 de novembro. That's not what we should be worried about. Nós não deveríamos estar preocupados sobre isso. November 9 O 9 de novembro is not what they will argue against. não vai ser contra que eles vão argumentar. The world wars As guerras mundiais are not what they will argue against. não é contra que eles vão argumentar. October and December, Outubro e dezembro, from the time it was presented, a partir do momento que foi apresentado, everyone thought todo mundo pensava this movement is in agreement, que esse movimento estava de acordo ou estava em harmonia, that we all accept the message. que todos estavam aceitando a mensagem. People feel comfortable. As pessoas estavam confortáveis. October 2018, Outubro de 2018, November 9 is presented. o 9 de novembro foi apresentado, No problem. sem problemas. World War 3 is presented. Terceira Guerra Mundial apresentado, No problem. sem problemas. My friend says, A minha amiga diz, I told you so. não viu o que eu falei para você? No one's fighting. Ninguém vai lutar contra. We knew. Nós sabíamos Our worst fears were realized. que o pior cenário que nós imaginávamos estava se concretizando. Because what was presented Porque aquilo que havia sido apresentado was this. era isso aqui. And this is what we knew they would reject. E nós sabíamos que isso eles rejeitariam. 2 streams of information. 2 correntes de informação. A black man and a woman. Um homem negro e uma mulher Versus Donald Trump. versus Donald Trump. Already introducing race and gender. Já introduzindo raça e gênero. November 9 was accepted. 9 de novembro foi aceito. World War 3 was accepted. Terceira Guerra Mundial também. This was rejected from October to now. Isso aqui foi rejeitado de outubro em diante, até agora. So many people think Ou seja, muitas pessoas pensam that this split happened in September last year. que essa divisão ocorreu em setembro do ano passado. It did not. E não é assim. The split happened in October 2018. Essa divisão ocorreu em outubro de 2018, It took time to develop mas levou tempo para se desenvolver, into something so open. para se mostrar abertamente. So what is presented is 2 streams, Então, o que está sendo apresentado aqui, as 2 correntes de informação. and it was rejected. Isso foi rejeitado. Knowing that it was rejected, Sabendo que isso tinha sido representado, we started to counter this. nós começamos a nos opor contra isso. So the response to this rejection, E a resposta a essa rejeição, it built. ela cresceu. Beginning in December Começando em dezembro through to March. até março. This was the Brazilian school last year. Essa foi a escola que ocorreu aqui no Brasil ano passado. There were some meetings in Australia. Houve algumas reuniões na Austrália. The response began, A resposta começou, but then layers were added to this.
Mas logo certas camadas foram acrescentadas. This is the Brazilian school. Essa aqui é a escola que ocorreu no Brasil. You may remember Ipsos Talvez vocês se lembrem de Ipso, at the camp meeting. na Campal. This was not done randomly. Isso não foi feito de forma aleatória. It was done knowing Isso foi feito sabendo that there was a crisis growing in this movement que estava ocorrendo uma crise nesse movimento. that many people were not aware of. Uma crise sobre muitas pessoas não estavam cientes. Because while people thought we were all in unity, Porque enquanto as pessoas estavam pensando que estávamos todos unidos, there was a crack developing estava se desenvolvendo uma rachadura that would inevitably lead to September. que inevitavelmente estava nos levando para setembro. So immediately after the message is presented, Então, imediatamente depois de termos apresentado essa mensagem, there's the appearance of acceptance. há uma aparência de aceitação, But the testing part, mas a parte do the teste, crucial part, a parte crucial, that's equality in a nutshell, que seria a igualdade, de forma bem resumida, is rejected. isso é rejeitado. So we don't fight openly. Ou seja, não lutamos abertamente, We begin to reinforce the prophetic messages. nós estamos apenas reforçando cada vez mais a mensagem profética, Particularly the Battle of Ipsos, particularmente a Batalha de Ipso, as done at the Brazilian camp meeting. assim como foi feito na Campal aqui no Brasil. Late October, Nos fins de outubro, I think it was October still, eu creio que ainda foi em outubro, there's another attack on the message. outro ataque contra a mensagem. Elder Jeff at the camp meeting, O ancião Jeff, numa Campal, he starts to share the idea ele começou a compartilhar a ideia that Midnight Cry que o clamor da meia-noite is a combination of multiple messages. era uma combinação de várias mensagens. It's a combination of messages Uma combinação de mensagens out of Africa, da África, out of Canada, também do Canadá, that there's all these messages que há todas aquelas mensagens that compose the Midnight Cry. que juntas compõem o clamor da meia-noite. Again, we don't openly fight. Mais uma vez, nós não nos opomos abertamente contra isso. Here we responded through the lines. A resposta foi através das linhas. Here we responded through the lines. E aqui também nos respondemos através das linhas. Here it's Ipsos, Aqui foi Ipso, among others. entre outros. Here it's the repeating pattern. Aqui foi o padrão repetitivo. December 2018. O mesmo, em dezembro de 2018, This repeating pattern esse padrão repetitivo that we began by drawing que a gente começou a desenhar, was understood in December, ele foi compreendido em dezembro and it was presented as a response to this idea e ele foi apresentado como resposta a essa ideia, that these three are all formalizations of a message. sendo que todas essas três eram formalizações da mensagem. This is not multiple messages from multiple people. Isso aqui não são mensagens múltiplas de diversas pessoas. Neither is this, Tampouco esse. neither is this. E tampouco esse aqui. So the same repeating pattern Então, o mesmo padrão repetitivo that Elder Jeff called powerful, que o ancião Jeff chamou de ser poderoso, September of last year, setembro do ano passado, was presented as a response to his own attacks on the Midnight Cry message. acabou sendo apresentado como resposta ao ataque dele contra a mensagem no clamor da meia-noite. They go silent on this accusation. Agora eles se silenciam sobre essa acusação. Attack again comes in April. Outro ataque em abril. April 2019. Abril 2019. And the attack E o ataque is half right, half wrong. é metade certo, metade errado. He's saying Ele diz that Elder Parminder here que o ancião Parminder aqui, was half right and half ele wrong estava meio certo, meio errado. because of Samuel Snow Por causa de Samuel Snow at Exeter. em Exeter. The implications of that As implicações disso is if you want to put Exeter on our reform line, é que se você gostaria de colocar Exeter em nossa linha de reforma, it's not here, it's here. não acontece aqui, mas aqui.
So the implications of this concept Ou seja, as implicações desse conceito is that this is half wrong, é que isso aqui é meio errado, this is half wrong. isso também é meio errado. If he wanted to be consistent, Se você quisesse ser consistente, he would have to apply that to himself here, but he doesn't do that. você também teria que aplicar isso a ele mesmo, mas isso ele não faz. So again, this study, Então, mais uma vez, esse estudo that the messages here were half wrong. Esse estudo que essa mensagem aqui era meio errada. This study was found to be dangerous. Esse estudo, sim, foi visto como sendo perigoso. It required a more open response. Isso, sim, requeriu uma resposta mais aberta. It had to be open Tinha que ser aberto, because people had to know what we were referring to. porque as pessoas precisavam entender a que nós nos estávamos referindo. So the response, Então, a resposta, again, mais uma vez, was the lines. foram as linhas. Using the lines of Pyrrhus, Usando as linhas de Pirro using the lines of the world wars, e também as linhas das guerras mundiais, using the lines of the counterfeit, a linha da contrafação using the lines of the reform lines. e as linhas das linhas de reformas. All these witnesses Todas essas testemunhas were presented publicly foram apresentadas publicamente to show that Elder Jeff was wrong para demonstrar que Ancião Jeff estava errado in this study in April. nesse estudo em abril. At that point, Naquele ponto, there's no open further attacks on the message. já não há mais ataques abertos contra a mensagem. Everything goes quiet. Há silêncio. Behind the scenes, Nos bastidores, there is not acceptance. porém, não há aceitação. Behind the scenes, Nos bastidores, he stops watching anything I present from here on in. ele já não ele já não assistia mais nada que eu estava apresentando. So we are out of time, so I will close. Então, nosso tempo acabou, eu vou encerrar. The purpose of giving this history O propósito de contar essa história is to show the relationship between the messages, é para demonstrar a relação entre as mensagens, the connection between these two studies, as ligações que existem entre esses dois estudos, that are one message que são uma só mensagem, in cause and effect. uma causa e um efeito. These as one message. Isso aqui também, uma só mensagem. 2520 in time setting. 2520 e marcação de tempo. And this understanding of the King of the North, the King of the South, E esse entendimento sobre Rei do Norte e Rei do Sul, Trump and Putin, Trump e Putin, they're one message. são uma só mensagem. They cannot be cut up into parts. Não podem ser divididas em segmentos. But it's a second part Mas é a segunda parte that requires a change of behavior que requer uma mudança de comportamento. that becomes a test. Isso se torna teste. And the failure of that test E falhar nesse teste was not September last year. não foi a falha nesse teste não foi o setembro do ano passado, But began the day it was presented. mas começou no dia em que começou a ser apresentado. And it took time to develop into open rebellion. E isso levou um tempo até se desenvolver para uma rebelião aberta. But I want us to have straight in our minds Mas eu quero que tenhamos força em nossas linhas that these messages are one. para ver que essas mensagens são um só. That we can see how God has led. Para que possamos ver como Deus nos tem guiado. If you kneel with me, we'll close Vamos in nos prayer. ajoelhar para encerrar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for your Sabbath day. obrigado pelo dia de sábado. I pray that as we think about these things, Eu oro que, enquanto nós pensamos sobre essas coisas, we might be more established in your truth. que possamos ser estabelecidos na Tua verdade. We know that you have not completed testing or preparing your people. Sabemos que o Senhor não parou de testar e de preparar o Teu povo. People are still wavering on the test of the last dispensation. As pessoas ainda estão enfrentando esse teste da dispensação passada. And yet we are soon to face another one. E
ainda assim, já está vindo logo o outro teste. We know that this is success, Sabemos que isto será sucesso, but I pray that every head bowed mas eu oro que cada cabeça aqui curvada will find themselves so established in your truth possa se encontrar estabelecido na tua verdade, that nothing will shake them from this platform. que nada os possa sacudir dessa plataforma. I pray this in Jesus' name. Isso oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.